Oi, tudo bem? Hoje a gente está aqui num dia muito especial. Todas as vezes são especiais, mas hoje é muito além de especial. Eu estou trazendo duas pessoas que já foram meus convidados antes. O Ricardo França, que é um psicanalista, também dentista, enfim. Um cara muito vivido, que tem uma experiência muito grande. E a Lília Prandini, que é uma consteladora. Ela também é formada em engenharia e é uma pessoa que tem uma vivência muito grande, e a gente combinou de fazer um programa hoje falando sobre amores, sobre sentimentos, porque todo mundo que eu atendo, mesmo eles, enquanto eles atendem, as pessoas procuram muito a gente para falar de amor, de sentimentos e tal. Então a gente agora, nesse momento, a gente vai falar sobre paixão, sobre amor. Então eu vou começar perguntando para eles e agradecendo ao Ricardo e agradecendo a Lília, para eles se apresentarem e falarem um pouco o que é o amor. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer novamente pelo convite. Obrigado. Uma pessoa muito especial, você, para a gente. E nos dá a oportunidade de trazer aí um tema que é muito procurado, né? O amor, né? O amor. O amor entre suas várias formas, né? E para mim o que é o amor? Uma pergunta difícil de responder, porque engloba muitas coisas. Mas para mim amor é entrega, é você fazer algo pelo outro sem pedir nada em troca. É você Perfeito. tirar o mais profundo sentimento de você para quem você gosta ou para quem às vezes você nem conhece. Perfeito. E você, Ricardo? Legal. Olá, Agnaldo. Olá, Lilian. Obrigado também pelo convite de estar aqui. Sempre um prazer ter você. Sobre falar sobre amor, a gente tem umas 5 vidas aqui nesse programa. Não ia falar 5 horas, 5 dias, mas pô, é 5 vidas para falar sobre amor. É um tema muito profundo. Que é inesgotável, né? Mas vamos lá, vamos tentar falar sobre. Vamos tentar definir, porque o amor, Ricardo, é uma das coisas muito importantes. As pessoas às vezes me procuram muito por conta de trabalho, por conta de saúde, por conta disso, mas quando eu olho a pessoa assim, que ela chega pelo tipo de tristeza ou de alegria, eu falo, é questão afetiva, quer saber sobre afeto. Quando você está atendendo enquanto psicanalista, você consegue perceber pelo olhar, pelo jeito da pessoa, a carência afetiva dela, só de olhar, ou você precisa de mais fala? Bom, Agnaldo, para falar assim do que aparece, do que as pessoas que me procuram na minha clínica, tal, para infinitas demandas, né? Mas no final das contas, vai passeando por alguns temas, por algumas queixas, e a conversa vai se abrindo, a terapia vai acontecendo, e inevitavelmente chega-se em relacionamentos, sabe? E é uma coisa assim básica de todos nós, né? Ou porque está num relacionamento, ou porque está carente, sempre alguma coisa nesse sentido. E a vida da gente é pautada por relacionamentos, Sim. né? A gente, relacionamento que a gente vem pro mundo já numa relação com esse outro que é nosso primeiro cuidador, né? E aí a gente vai aprendendo, vai lidando com esse primeiro grande outro, e depois vão aparecendo centenas, milhares de outros na vida, né? Sim. Então, se relacionar com esses outros é bem delicado. Não é fácil. Entendi. Já aconteceu com você, ou com você, Lília, de você estar atendendo uma pessoa por algum motivo, e no meio desse trabalho que vocês estão fazendo com essa pessoa, a pessoa se apaixona por alguém? Já aconteceu isso com vocês, e vocês sentiram alguma mudança no comportamento da pessoa por conta de um amor? Numa situação hipotética, né? Bom, no trabalho da constelação, a maior queixa sempre é o relacionamento de pai e mãe, que envolve amor, né? E envolve dor. Porque ninguém procura uma constelação para falar de algo que não seja estou com uma dor, né? E algumas vezes eu percebi uma dinâmica mais doentia até com pai e mãe,
porque a pessoa estava num relacionamento que não permitia que ela cuidasse da questão pai e mãe com um devido valor. Entendo. Então, assim, a gente vai entrar em assuntos de dores, né? De dores. Mas o relacionamento, muitas vezes, ou traz uma melhoria, né? Relacionamento com o par, né? Estou falando. Compara. Traz uma melhoria no âmbito familiar, no sistema familiar, mas às vezes traz uma doença grande. Atrapalha muito. Mas E às aí, vezes cura também, né? Às vezes uma muitas pessoa vezes. tá triste, assim, de repente no meio do caminho ela encontra alguém, por isso que eu fiz a pergunta. Ela encontra alguém e às vezes dá um ânimo. Se bem que às vezes ela se envolve com uma pessoa e depois ela fica num amor cego, né? O amor, Envolve ele uma tem essas pessoa e viradas, né? esquece do que viveu passado. É. Ela entra numa outra dinâmica e aí esquece todos os valores ali, tudo que ela trouxe do passado. Então tem de tudo, né? Você acha que o amor pai-mãe, ele vai pro afetivo sempre? Não, nem sempre vai para o só afetivo. Existe o amor de pai e mãe, que é um amor livre, né? Você cuida e deixa para o mundo. Entendo. Porque nós né? Eu como mãe e os pais, a gente tem que entender que filho é para o mundo. Você tem que fazer o seu melhor ali, mas uma hora ele vai escolher o caminho dele. O caminho A constelação traz isso. Uma hora o filho vai ter que virar de costas para os pais e seguir para o mundo. Porque é isso que é aquela dinâmica, né? Você empurra o teu filho para o mundo. Mas tem muitas relações onde o pai e a mãe são extremamente doentios e não deixam o filho para o mundo. E a constelação na água que você faz, muitas vezes pela posição dos bonequinhos, né? É muito interessante, porque a pessoa, ela olha, ela se vê numa posição, e quando você narra, ó, você tá aqui, tá com esse elemento, tá com esse pensamento e tal, abre um caminho e abre uma vontade de se curar muito forte, né? Eu sei porque eu passei por essa experiência com você e foi muito bom Não, entender. o legal é quando a pessoa se toca, que ela vê o bonequinho e fala, você não tá olhando para isso. Ela, imagina, não, você tá olhando para isso desse jeito. Não, tá aqui, ó. Não é nem você fazendo a constelação ali com os movimentos dos bonecos em cima. A água tá falando por você. Você permitiu que o seu campo fosse mostrado. E eu já tenho relato de pessoas que me ligam e falam, é inacreditável que quando eu percebi essa dinâmica, como eu mudei, como tudo mudou e as pessoas mudaram comigo. Mas é incrível, eu fico muito satisfeita de ver esse tipo A constelação, ela tem isso, sim. retorno. E ela não é uma cura imediata, ela é uma cura lenta, que você vai perceber um tempo depois. Isso que eu acho de mais incrível. Eu não sei se eu estou certo, mas eu acho que a mente, ela começa a entender aquilo e aos poucos ela meio que vai se doutrinando para mudar alguns aspectos do posicionamento dela. Quando você toma o conhecimento, você já está na metade da cura. Por isso que eu acho Quando vai importante. para você enxergar aquilo, né? Porque tem algumas coisas que doem, que as pessoas têm mais dificuldade de acessar, né? Vamos lá, vamos Vamos tentar responder aqui a sua pergunta e já pegando um gancho aqui na fala da Lilian. Durante um processo analítico de terapia, né, e de repente uma pessoa ela circula, ela começa a movimentar ali o desejo dela, né, é muito comum que as relações onde essa pessoa já está inserida, ou essa relação vai se transformando, ou ela vai se conectar com diferentes perfis de parceiros, sabe? E isso é um sinal muito bacana, assim, é uma resposta assim, que a gente vê acontecendo na vida do paciente, que fala, poxa, tá indo, não sei para onde vai, se vai dar certo, se vai dar errado, mas tá movimentando, tá circulando, a pessoa tá ali questionando, tá reorganizando conceitos dela, né? E isso é fantástico. E lógico, quando entra um personagem novo na vida afetiva, né, é óbvio que isso cria toda uma atmosfera de novidade, né? de euforia e tudo mais. Nós vamos falar aqui sobre paixão e sobre amor, né? Então é importante uma pergunta, já que você usou a palavra euforia. Isso. Nesse momento em que entra alguém na vida da pessoa e que ela entra nessa euforia, como é que é isso? Pode ser bom e pode ser ruim, dependendo da pessoa que entrou na vida dela.
O que, se vai ser bom ou se vai ser ruim é uma coisa muito relativa, né, Ariel? Porque o que é bom para você, para mim, pode não ser pode bom. ser um caos, vice-versa, né? Então isso é muito importante a gente saber ouvir para onde que a pessoa está caminhando e como que isso, onde vai chegar, né? Eu pergunto assim, às vezes a pessoa tem, você está tratando essa pessoa e ela está resolvendo algumas questões profissionais, está se endireitando ou buscando uma situação para ter uma vida mais equilibrada. De repente ela se apaixona, né? E aí aquela paixão vem com muita força. A pergunta é, você acha que isso pode atrapalhar esse outro equilíbrio e ela ficar um pouco deslumbrada? E aí cabe ao psicanalista alertar o paciente, no caso? Você consegue entender acho que esse eu processo? Entendi a sua pergunta agora. O papel do psicanalista é de um grande observador, sabe? A gente tem que ter essa escuta muito ativa, tem que estar com essa percepção muito apurada para ir sentindo o que está vindo do outro lado, sabe? Então, tentando dar uma resposta mais concreta para a sua pergunta, faz bem ou faz mal entrar uma paixão? Isso pode atrapalhar ou ajudar na vida da pessoa? Depende, porque às vezes não é o momento, né? Depende. Às vezes ela precisa resolver uma outra questão e uma paixão pode dar uma tumultuada. É nesse sentido, de uma forma leve, eu estou perguntando, né? Uhum. Porque todo mundo tem o direito de amar, todo mundo tem a necessidade de se apaixonar, isso faz parte da vida humana. Mas às vezes a pessoa te procura porque ela está em desequilíbrio, ela não consegue acertar as áreas da vida dela, não consegue estar feliz com o trabalho, e aí ela fala, será que tem alguma coisa de errado? Ela procura um psicólogo, um psicanalista, uma pessoa que normalmente vai por indicação. Procura ajuda, né? Procura ajuda. Uhum. E aí no meio desse processo ela se apaixona, né? E normalmente a paixão ela tem uma tendência a nos deixar um pouco eufórico num primeiro momento, né? Então eu fico me questionando, né? Será que isso pode ser bom, pode ser ruim? E aí cabe ao psicanalista que olhar para aquela situação e conduzir a pessoa para continuar no trabalho que vinha fazendo, do equilíbrio pessoal dela, para essa nova paixão, né? Eu vou te dar vamos colocar duas situações aqui em paralelo. Eu me apaixono perdidamente por alguém, e isso me dá uma puta de uma energia para eu conduzir meu trabalho, eu tô vibrando, eu tô com gás, eu vou conduzir minha questão familiar, minha questão com amigos, ou seja, os departamentos da minha vida, isso vem como um combustível. Ok. Legal. É isso. Mas eu posso me apaixonar também de uma forma que essa conexão, ela vem num primeiro momento me trazendo uma grande euforia. Uau, encontrei aquele alguém que eu estava procurando, sabe? Perfeito. Mas em questão às vezes de dias, Ariel, se decepciona. Isso se transforma numa grande tormenta. Isso, sabe? É exatamente isso. E aí todos os departamentos desmoronam. Porque essa conexão, onde eu acabei investindo muita energia nisso, muito combustível de vida, me atrapalha. Então, assim, esse gap de tempo pode durar alguns meses, algumas semanas, alguns dias. Essa grande euforia por esse encontro, sabe? Perfeito. Então é engraçado, porque às vezes eu recebo na minha clínica um paciente que fala: Ricardo, putz, cara, encontrei, tá na sessão seguinte. Já vem com aquela cara de angústia, de melancolia. Cara, minha vida tá um tormento. Então assim, não dá pra gente estabelecer ali um protocolo, uma regra, né? Resposta muito formatada para isso. Entendi. Aliás, Ariel, eu acho que hoje nesse encontro a gente vai ficar perambulando sobre possibilidades, sobre hipóteses e tal, porque falar sobre amor e tentar colocar isso em caixinhas vai ser complicado. Ideia, até a gente não ser tão correto, porque como é que se fala de amor
sendo correto 100%. Não existe isso. É. Existe sentimento, pessoas e tal. Mas eu pergunto, Ricardo, porque assim, eu atendo também pessoas, meu trabalho é um pouco diferente do seu, mas eu atendo pessoas e tal, e eu percebo que ela tá ali, sabe? Reconstruindo a vida dela, arrumou um emprego, tá pagando as contas, tá se colocando depois de um tempo de desemprego, tá se estruturando. No meio do caminho ela encontra alguém e a vida dela desanda, principalmente quando é uma paixão que não faz bem para ela, sabe? Que ela não está segura naquela relação. Então por isso que eu fiz essa pergunta, porque às vezes a pessoa está indo num caminho e de repente, você como psicanalista, ela como consteladora, você sabe dos altos e baixos que isso tem, né? Porque a gente é o quê? Nós somos uma energia sensível, né? A gente se apaixona ou a gente não se apaixona. Quando a gente não se apaixona, a gente está muito focado na gente mesmo. Quando a gente se apaixona, a gente cria uma história, a gente quer ter uma relação, a gente quer construir uma história. E eu percebo, e quando a pessoa descobre que ela está numa relação que não vai ser o sonho dela, o que acontece? Ela fica triste, né? Eu queria complementar o que ele falou, porque eu fui bem de encontro. Quando você começou, quando você fez a pergunta, foi exatamente o que me veio, porque por experiência própria, talvez. Talvez não, com certeza. Quando você se apaixona, quando você tem uma expectativa numa relação a dois, e isso é muito comum nos jovens hoje, é aquela bomba de dopamina, né? Você começa a conversar com alguém, e aí cria aquele clima, e aquelas conexões, e aquelas conversas e tal. E é o que acontece, você se bombardeia de energia para você fazer, para você dar andamento a tudo que você Perfeito. falou, né, tô num trabalho novo, tô num processo aqui, e você se bombardeia de energia. E aí você tem aquela decepção, depois de alguns meses, depois de algumas semanas, e às vezes dias. A força que você teve para construir tudo aquilo, porque você fica meio que fora de órbita e você vai fazendo as coisas, né? Quando aquela energia cai, quando aquela decepção acontece, quando aquela paixão, você percebe que aquela paixão se foi, porque pode ser em questão de horas. Uma conversa você perde aquela paixão toda. A energia que você tem que colocar para voltar ao que você estava fazendo, e eu já passei por isso, né, um tempo atrás, de ficar muito empolgada, tudo, eu não conseguia nem trabalhar direito, você não consegue, você fica focado naquela coisa, né, vou construir algo novo e tal, e depois para voltar ao ritmo, porque vem junto o quê? Às vezes uma depressão, uma tristeza, tua energia cai pra caramba, porque você botou uma expectativa enorme naquilo, aquilo simplesmente evaporou, né? E aí você tem que voltar ao que você, ao estágio que você estava antes daquela paixão acontecer. Perfeito. Não é fácil, não. Não é fácil. A paixão é um processo complexo, às vezes, né? Muito. Mas também existe aquela paixão que vem e que levanta a pessoa, que a energia faz a pessoa melhorar, e até o processo que o Ricardo, ou você estava tratando a pessoa, melhora. De repente ele se cura um pouco, até pela euforia, pela alegria, porque está numa relação que de uma certa forma criou vínculos afetivos e positivos. E às vezes a paixão termina ali também, ela vai caindo, mas você constrói outra coisa junto. Você se mantém com aquele relacionamento e constrói um outro tipo de relação, né? Diferente, né? Tem uma psicóloga americana que ela fala que paixão dura 7 meses. No 8º, ou acaba, né? Acaba, cada um vai para um lado e tá tudo bem. Ou vira amor e ele se une e aí constrói uma relação afetiva, ou vira um pesadelo. Um quer, o outro não quer, e aquele que não quer fica sofrendo pelo que quer, que fica atrás, né? Ela fala isso, eu acho muito interessante, porque eu vejo isso na prática. Muitos clientes chegam para mim e falam assim, mas eu tenho certeza que ele gosta de mim. Eu falo, mas aqui não me parece. Não, eu tenho certeza. Mas o que ele falou para você? Ele falou que não quer a relação. Eu falei, então. Porque tem pessoas que ficam assim. A pessoa fala que não quer, que não gosta, que não quer continuar, e continua. E aí a gente entra numa relação doentia. Exatamente. Porque a pessoa já saiu e você continua querendo que ela fique dentro. E
E aí fica aquele negócio, aquele círculo, E ela fica perseguindo, às vezes, a pessoa no pensamento, porque nós somos uma energia, eu acredito muito nisso, né? E aí ela fica ali. Quantas vezes a gente está andando e de repente vem alguém no nosso pensamento? Isso a nível de amizade. Aí de repente o teu amigo te liga e fala, nossa, eu pensei tanto em você, porque nós somos uma energia, a gente tem uma ligação, né? E no amor eu acho que ainda é mais forte, porque as pessoas ficam naquele processo de paixão, né? Mentalizando o outro. E é muito comum. Ô, Ariel, como é que é essa teoria aí da psicóloga dos 7 meses? É uma psicóloga americana, acho que chama Janette McDonough, se eu não estou enganado. Uhum. Ela fala que paixão dura 7 meses. No 8º, ou acaba, cada um vai para um lado, porque o processo da paixão acabou, ou vira um pesadelo, um quer, o outro não quer, e quem quer fica insistindo com quem não quer, ou vira amor, e amor é uma coisa mais de construção e tal. Sim, sim. Eu sempre achei muito interessante isso. Eu fiquei curioso porque essa questão aí dos 7 meses, né? Porque ela já vai contando, né? Pega o calendário. Eu normalmente acharia 9, que é o tempo de gestação, mas 7 eu achei interessante, porque na numerologia, 7 é um número cabalístico, é o número do pensamento, é o número da comunicação. Então, eu acredito muito que se chegou numa comunicação ou o final de uma comunicação, né? Numerologicamente falando. Será que também é o tempo de conhecer a pessoa? Boa. Eu tenho algo aí para agregar sobre esse tempo de conhecimento. É engraçado, porque você falou de 7 meses, é um número cabalístico, 7 é cabalístico, 9 é o tempo de gestação. Existe uma corrente aí que diz que a paixão dura o tempo que nós mamamos na nossa mãe. Olha, interessante. Que quando todo esse processo de amamentação e desmame, é reproduzido isso na vida adulta, nessas conexões sexoafetivas e tudo mais. Mas vamos lá, eu gostaria só de falar um pouco assim sobre a questão de paixão e amor. Se a gente pegar a etiologia da palavra amor. Paixão vem de patos. Patos é uma patologia, a paixão é uma doença. É uma doença. Tá? Por que assim, que tem essa visão de paixão relacionado com uma... Por isso que deixa febril? Se a gente pode criar 1000 comparações, analogias aí, né? Porque a paixão ela é um processo que nos aproxima de uma psicose. Né? A gente dissocia, a gente separa corpo de mente, a gente flutua, é mesmo uma coisa muito parecida com o processo de psicotização. Né? Então por isso que tem essa visão de que a paixão é uma patologia. Perfeito. Né? A paixão é uma doença. Né? E quando termina, quando essa paixão esfria, seja com 7, com 9, com 4, com sei lá com quanto tempo, né? É aí que se considera, tá? Uma visão bem seca, assim, bem rasa até. É aí que está na hora, é a hora do vamos ver. Isso vai virar um amor ou não? Uhum. Isso vai para frente ou não? Porque passou aquela coisa da febre, passou aquela coisa do estar, aquele grande êxtase de conhecer, onde a gente tem aquele olhar muito mais para o outro. Puxa, esse outro chegou para me completar, que delícia, agora sim encontrei a metade da laranja, a alma gêmea, e que cá para nós isso daí é uma grande uma fantasia, Sim. Isso aí é uma grande uma armadilha, né? Essa coisa de alma gêmea, a gente pode falar disso ainda daqui a pouco. E aí, quando essa paixão vai esfriando, e aí eu vou deslocando esse olhar meu para esse outro, e trazendo esse olhar para mim, e aí começa o ping-pong para valer. Que aí que é a hora de ver se isso vai ou se não vai. Porque aí aflora o desejo, principalmente o desejo do outro, né? E que esse desejo do outro, não era bem isso que eu queria, não era bem isso que eu pensava desse cara aí, dessa menina aí, né? E agora para lidar com isso? Porque aí vem, e aí vai chocar com alguns desejos meus. Opa,
E é esse encaixe, essa tentativa de encaixe que há dos dois lados, ou dos três, ou dos quatro, se a gente estiver falando ali de poliamor, enfim, esse que é o grande X da vida, sabe, dessas relações, porque, cara, Na aí prática, cada indivíduo é um indivíduo, né? E cada história é uma história. Tenho uma dúvida. Posso falar que paixão tem a ver com idealização misturado com uma certa carência? Uau! A gente bota tudo num copinho, mistura e vira uma paixão ali, porque... Cada história é uma história, cada pessoa é uma pessoa, né? A idealização é um dos grandes fantasmas, né? Um dos grandes bichos papões ali da nossa existência, né? Porque a gente idealiza não só o nosso parceiro, nossa parceira, mas idealiza um pai que a gente queria ter e que não é aquilo que eu imaginava, idealiza uma mãe, idealiza um trabalho, um emprego, idealiza uma roupa que eu quero comprar. E essa idealização, para ela se concretizar do jeito que eu idealizei, pô... Nessa questão da idealização, a forma como a pessoa é criada, muitas vezes ela busca a maneira como ela foi criada pelos pais, na busca de um companheiro, de uma companheira. A idealização pode estar na criação, ou na forma como os pais ensinaram o amor para ela, ou não tem nada a ver. Ariel, essa questão aí de que pais ensinam A amar? coisas, ensinam a amar, na verdade é uma parceria que se tem ali desde o momento 1 que a gente vem para esse mundo. Sim. Tá? Porque é a troca que vai me forjar. Não é o pai, a mãe. Até assim, eu evito um pouco falar um pouco de pai e mãe, a gente fala muito mais de função paterna, função materna. Ok. Porque às vezes não é sempre o pai que faz essa função paterna e nem sempre a mãe que faz. Pode ser uma tia, uma avó, um irmão mais velho, pode ser o vizinho, pode ser a babá, mas esses primeiros personagens que aparecem na nossa vida, é essa troca, a partir do momento que eu me entendo como gente, como um ser, que isso vem lá perto ali dos seus 4, 5 meses de vida, de existência, onde todo o desenvolvimento neuromotor do bebezinho já começa a entender que ele tem um corpo. Tem uma cena, se eu abrir um parênteses, que isso é muito legal de falar, Okay. É a cena do bebezinho, quando ele olha para a própria mão, né? E, nossa, percebe, naquele momento ele está se percebendo, é isso mesmo, ele falou, pô, eu existo, Que legal. eu sou um, e aquele lá é o outro. Porque até então existe uma percepção de que é tudo dentro de si. E o bebê ele vem para o mundo tendo com percepções de prazer e desprazer, só isso. Ele não sabe que existe outro. É um mundo muito internalizado dele, né? E aí quando ele começa a entender que ele tem um corpo... Não dá muita trela, não, senão eu vou ficar aqui um tempão falando. Pode falar, isso é um assunto pode apaixonante. falar que a gente quer ouvir. E ele começa a entender que ele tem um corpo através do ânus. É o primeiro músculo que ele começa a ter controle de contração, de relaxamento, né? E ele fala, por isso que fala, estamos passando de uma fase oral para fase anal e tudo mais. Então ele fala, caramba, eu existo e eu posso produzir algo, né? E estamos falando de cocô, né? Sim. Então a primeira moeda de troca do ser humano é o cocô. É a merda. Perfeito. Né? Então é com essa merda que ele começa a se comunicar com aquele grande outro que é o cuidador ou cuidadora dele. Então é onde, se vocês prestarem atenção nas famílias, nos filhos, né? Você vai ver, ai, meu filho não faz cocô, meu Deus do céu, já faz 3 dias que ele não faz, nossa, meu filho faz cocô toda hora, ai, não aguento mais limpar a fralda, não trocar a fralda. Ele está negociando. Ele está negociando afeto com essa mãe, né? Com essa babá, com esse... quem quer que seja que tá, com esse cuidador, né? E aí começa aí o aprendizado de troca. Perfeito. Pô, eu quero prazer. Eu quero ser, agora, para uma linguagem mais adulta, né? Eu quero ser aceito, eu quero ser amado, eu quero me sentir pertencido, eu quero perpetuar aquele sentimento de prazer que eu tenho.
de ter aquela coisa gostosa, quentinha, cheirosa, perto de mim e tudo mais. Então, peraí, se eu cagar muito, ou se eu cagar pouco, ou se eu não cagar, eu consigo controlar esse prazer que vem, que vai, esse outro que chega perto, que não chega. Tá aí, ali começa. E aí vai. Aí a jornada é longa, mas é esse aprendizado que se faz de como eu vou me relacionar com o mundo, começa ali, sabe? Então, assim, voltando lá no começo da minha fala, pai e mãe, eles ensinam, eles participam. E cada um, dentro da sua singularidade, vai aprendendo do seu jeito. Pô, aqui eu vou me relacionar no grito, aqui eu vou me relacionar com esse outro numa relação, isso leva pro resto da vida. Eu vou me relacionar com esse outro me fazendo de coitadinho, eu vou me relacionar com esse outro falando muito, ficando quieto, Legal. e aí vai. E aí começa todo o processo. Ricardo, eu viajei aqui. Boa, vambora, vamos junto. Pode cinto de segurança, ou tiro o cinto e vamos nessa. Não, agora vamos lá. Não, eu viajei mesmo, porque você falou dessa troca e desse prazer. Apesar de você ter falado de toda essa fase do bebê, no final a gente leva isso para uma vida inteira. Você faz essa troca de prazer com o pai, você faz essa troca de prazer com a mãe, com o relacionamento, com os amigos. E quando fica idoso também, né? E aí, se a coisa já é doentia, quando você já é criança com os pais, porque existem pais doentios e tudo, você leva essa doença lá pra frente. E quando fica Que foi o idoso que e você usa aprendeu, fralda, não foi? você também... Essa relação, ela se estende ao trabalho, é uma relação com o dinheiro, Com é tudo. uma relação com o corpo, é uma relação... Vai. Mas e naquela questão, por exemplo, assim, eu ouço muito os meus clientes falarem, mas meu pai tratava minha mãe assim, a minha mãe tratava o meu pai assim. E eu percebo que eles trazem um pouco isso para os relacionamentos dele atual. O que você tem a dizer sobre isso, Ricardo? São modelos, né, Ariel, e que a gente escolhe em algum momento, pode ser com 30, com 15 anos de idade, com 3, 4, 5 anos de idade, a gente vai escolhendo qual modelo usar. Então, assim, existe ali eu posso usar a relação do meu pai e da minha mãe, mas aí envolve, é uma coisa muito complexa, tá? Poxa, eu tenho aqui uma conexão muito mais forte com a minha mãe do que com meu pai, ou vice-versa. Eu tenho um pai violento, eu tenho uma mãe muito super protetora, eu tenho não sei o que. Ou seja, são infinitas situações possíveis, né? Só um minuto. Então, eu posso tomar isso como referência e falar, pô, se o meu pai trata minha mãe de um jeito X, e tô vendo, na minha leitura, eu vejo que essa relação chegou num lugar ruim, e pode ser uma leitura errada, tá? Sim. Porque às vezes o meu pai e minha mãe estão ali dentro de uma relação, de um tipo de conexão, onde eu de fora posso achar que aquilo é uma merda, mas eles estão se entendendo, eles estão felizes ali naquela relação. Mas eu, de acordo com a minha leitura, eu vejo que aquilo não é legal e falo, então eu vou ser diferente do meu pai. Eu vou usar o meu pai como um contra-exemplo. Já que meu pai faz A, eu vou fazer B na minha vida, nos meus relacionamentos. Veja bem que nós estamos falando de um plano totalmente inconsciente, tá? Sim. A gente acha que tem decisões conscientes nessas relações interpessoais, mas quem manda no barraco é o inconsciente mesmo. Mas eu posso também usar ele como exemplo. Pô, meu pai tratou minha mãe de um jeito X, eu vi isso durante toda a minha vida e, caramba, olha como minha mãe ficou feliz. Pô, é isso, eu vou fazer igual meu pai. Aí eu pego e sigo o mesmo padrão. Entendo. Por isso que uma família que tem 2, 3, 4 filhos, cada um vê a vida de uma forma diferente, né? Assim, um filho puxou o modelo do pai, ou a referência, ou seguiu o padrão, e o outro fez uma leitura na diferente. espiritualidade, eu costumo dizer que uma mãe cria 2 filhos, um é médico, outro é bandido. A criação é a mesma às vezes, mas a alma é diferente. E filhos gêmeos às vezes, né? Exatamente. Tem mesmo. Eu tenho um exemplo muito prático. Você tem? Eu fiz uma linguagem do relacionamento do meu pai e da minha mãe durante muitos anos. E eu tomava partido, né?
E eu ficava chateado com um com o outro por causa desse tipo de relação entre os dois. E assim, de tomar partido mesmo, de ficar sem falar, principalmente com meu pai. Ele tomava uma posição assim, ele tomava uma atitude ali na relação e eu não concordava. E eu ficava louca da vida, né? Porque eu defendia totalmente o lado da minha mãe. E eu lembro que uma vez eu fiquei quase 2 meses sem falar com ele por causa de uma coisa que ele falou pra ela. Olha Nossa. só que absurdo. Até que um dia minha tia chegou em casa e eu conversei com ela, porque ela percebeu que o clima estava assim, ela veio me perguntar. E ela falou assim, né? Eu falei, não, não é possível, olha só, porque ele falou, porque não sei o quê, porque... Ela falou assim, você tá 2 meses sem falar com seu pai por causa disso? Eu falei, estou muito magoada com ele. Aí ela virou assim, foi uma frase, Você já parou pra pensar que seu pai e sua mãe vão pro quarto e se resolvem? E você continua magoada com uma coisa que você não tem nada a ver? Aquilo lá pra mim, olha, eu tinha aqui 25, 26 anos. Foi como se abrisse um véu assim. Eu falei, o que eu tô fazendo? Eu passei 10 anos aqui, sei lá quantos anos discutindo a relação dos dois ali comigo mesmo, né? Discutir a relação dentro de mim. Eu ouvi alguma coisa ali que eu não concordava, mas não tinha nada a ver com a própria realidade deles, né? Só que até então não tinha me relacionado, eu era muito jovem. E aí você começa a perceber que quando você se relaciona, cada um tem um tipo, né, uma maneira de se relacionar. E aí o casal que tem que se resolver, não é filho, nada. Então você já imagina o que os filhos carregam dos pais, da relação dos pais, e que às vezes nem é a própria realidade, mas é a percepção que ele tem daquilo. Depois eu fui fazer terapia e aí eu que percebi o que eu estava fazendo, né? Pra até me curar daquilo. E curou, né? Graças a Deus. E como é que é a tua relação com os seus filhos? Você se vê na sua filha às vezes? Aliás, é o que você falou, a gente educa os filhos, nós educamos os filhos da mesma maneira, a gente procura dar. E olha, eu sempre tive muito cuidado de dar o mesmo para cada um, né? De não fazer diferença. Apesar de que em cada momento da sua vida você tem um relacionamento diferente com o filho por causa da idade, por causa da maturidade e da conexão que você faz naquele momento. Mas meu pai foi muito, assim, ele deixou isso muito claro, de não fazer diferença. E eu tenho um filho totalmente oposto de uma filha. Eles são totalmente diferentes. Você, assim, você pega nos dedos e vai falando, esse aqui faz assim, esse faz o oposto, esse aqui faz assim, comportamentos totalmente diferentes. E ambos têm uma forma de te amar lindamente, né? Totalmente. De formas diferentes. Sim, eles são maravilhosos, cada um do seu jeito. E você aprendeu a lidar com eles pela individualidade de cada um? Foi difícil? Foi um processo complicado? Eu não aprendi, eu estou aprendendo. Tá aprendendo? Porque a maturidade deles junto com a minha também. Então eu aprendo com eles, com os meus erros, com os meus acertos, e eles aprendem também. Eles vão mudando, né? Porque eles são jovens, estão com 20, 21, 19. Então, você aprende com eles? Muito, muito. E você com as suas filhas, Ricardo? Meus filhos, com né? Seus filhos. Eu já tenho eu não tenho pudor em falar que eu amo meus filhos de um jeito diferente um do outro. Você consegue? Sim. Você aprendeu? Sim, porque tem momentos, tem fases da vida, também tem durante toda a jornada aí da relação, isso vai se oscilando. Então eu tenho filho que eu tô mais querendo que se exploda mesmo em alguns momentos, o outro eu tô com raiva, o outro aí eu tô amando, eu tenho que cuidar mais de um, e isso vai se alternando. Então, depois que você se tornou psicanalista, mudou o teu olhar para os filhos ou já vinha no mesmo caminho? Como Ariel, aí você fez uma pergunta assim, que isso é uma coisa que bate. Eu falo, cara, se eu tivesse estudado psicanálise antes de ter filho, primeiro que eu não sei se eu teria. Porque é um desafio, cara. Mas eu teria feito muita coisa diferente. Mas no final das contas, é assim, tem uma historinha do Freud, que ele atendia uma mãe, né? E a mãe chegou para ele e falou, Freud, pô, vim aqui lá de não sei onde, tal, que eu quero que você me dê uma resposta, o que eu tenho que fazer como mãe para criar meus filhos de um jeito legal, para eles prosperarem na vida, e tal. Aí Freud virou para ele e falou assim, olha,
faz o que você quiser. Porque a única certeza que eu posso te dar é que você vai errar. Olha só. Então, assim, o que é a qualidade, o tipo de erro que você comete como pai e mãe que vai ali contribuir para esse filho ir para lá ou para cá. Mas veja bem, é contribuir. Não é aquela coisa, meu filho se deu muito bem ou se deu muito mal por eu que... Não, ilusão isso. É ilusão, também acho. Da outra vez que você veio, eu queria ter feito uma pergunta que eu acabei não fazendo. Eu não sei se você conhece a história. Deve conhecer, porque você estuda muito. Eu li que uma mãe de um homossexual mandou uma carta pro Freud e ele respondeu. Você conhece essa história? Sim. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Ali o Freud era ele era um iluminista, cara, era um cara fora da época dele. Então ali ele tinha alguns conceitos muito libertários ali Já naquela respeito, época, né? de ética para com os diferentes, né? Onde nesse aspecto ele nessa situação ele desbanca a mãe, fala assim, meu, Exatamente. ele é. Em resumo, ele fala, ele acabou. Não enche o saco. Eu li a carta, achei muito bonita assim, a forma como ele falou. Achei que ele foi muito respeitoso também com essa mãe. O Freud, ele era na sua visão, ele estava muito à frente do tempo. Você tem essa visão dele? Em alguns aspectos, sim. Ele era um cara assim, vivia numa sociedade provinciana, patriarcal, super ortodoxa, machista. Ele vem de uma família totalmente estruturada. Eles eram hiper religiosos, tal. Mas ele se desgarra disso, né? E ele, por se desgarrar disso, e ele vai para um caminho assim de negar. Aí dá pra gente fazer toda uma análise ali da criação, da infância, do Freud e tal. Mas por ele se desgarrar um pouco dessa estrutura muito quadrada, é que ele pôde deixar todo esse legado que ele deixou aí pra gente, né? Então, fora do tempo, acho que veio no tempo certo, sabe? Mas ele passeava muito ali na história, sabe? Ele ia lá 3, 4, 5 mil anos, ele estudava tribos que viviam. Então, assim, ele passeava muito para não ficar preso ali naquela sociedade vienense europeia da época. Então, fora do tempo, talvez porque ele tivesse um pouco de asa para viajar, para entender Perfeito. como que funciona o ser humano, seja o ser humano de 10 mil anos atrás ou o ser humano ou seja, é a mente humana, sabe? A gente pode dizer que o Freud fazia experiências? Sim, ele era um médico, né? Ele era um cientista. Certo. Ele era neurologista e tal, então ele... E ele não tinha medo de fundo nas coisas? Ele era corajoso? Porra, ele tomou uma cuspida na cara de muita gente, né? Usou cocaína? Mas se bem que essa história da cocaína... É verdade? Sim, isso registro, né? Mas ele usou cocaína numa época que a cocaína era prescrita. O Freud, assim como outros médicos da época, olha, você vai usar de tantas vezes por dia, toma, vai para casa, no receituário, sabe? Então, e ele fez muito uso da cocaína, mas rapidinho ele percebeu que era uma roubada, que isso levava para um lugar... Levou muito tempo? Foi bem rápido. Eu não sei te dizer, Ariel, mas não sei se ele ficou com isso 1 ano, 2 anos, até mesmo porque era mais que a vida privada dele também, né? Certo. Mas em algum momento ele corta com isso, ele rompe com isso. Talvez porque eu acredito que ele não ia, um cheirador, um consumidor, né, um usuário de cocaína, não teria toda aquela... E ele deixou material sobre isso? Sim. E esse material ainda é muito estudado nos dias de hoje? Sobre a cocaína? Sobre a cocaína? Não deixou uma coisa muito assim, porque ele logo corta. Eu não sei dizer que foi 1 ano, 2 anos, mas logo ele para com isso.
fui perceber que... Mas foi era bom um ele caminho ter sem- feito a experiência e, de uma certa forma, mostrado o perigo que isso pode ter também. Sim. Não é que tá. Olha, eu estou falando aqui coisas sobre Freud, parece que eu sou um freudiano que veste a camisa. Então, não, eu acabei visitando outros autores e tal, tem coisas do Freud, que o Freud é uma porta de entrada obrigatória, é o pai. E Freud teve discípulos, filhos, estamos falando aí de Jung, Winnicott, Lacan, Klein, vai, a turma é É gigantesca. gigantesca. Que agregam bastante coisa. Lacan questiona muito Freud em algumas coisas, apesar dele falar que não, o Freud, ele paga uma pau para Freud, mas ele dá umas contestadas em algumas coisas. Enfim, todo mundo complementa, nega. O que a gente estava falando sobre o Corinthians agora mesmo, né? Que todo Sim. brasileiro torce para o Corinthians, né? Ou a favor ou contra. Mas precisou ter um Corinthians para que todo mundo criasse essa relação com o Corinthians. Sim. Então, com Freud é a mesma coisa. Para negar Freud, para complementar, para agregar, teve que existir um Freud que abriu todas essas portas aí. E você tem um preferido, não? Meu queridinho é ele. Ele. Ótimo. Hoje E o Lacan? Eu estudo muito Lacan. O Freud era um cara de estudo. Ele gostava de ler, escrever, ele queria deixar esse legado teórico. Ele não gostava muito de fazer clínica. Ele teve acho que foi 127 pacientes só em 80 e tantos anos de vida, né? Já o Lacan já é um cara muito mais de clínica, apesar dele também gostar, como é que fala? Ele é graforrágico, sabe? Ele amava escrever, né? Mas ele era um cara muito mais de clínica, um cara muito mais de vida real. Vamos lá, consultório, e aí? Vamos estudar o caso desse cara. Então ele deixou muita riqueza ali nesse campo clínico. Ok. Falando de amor, Lília, o que você tem a dizer, o que a constelação nos fala sobre essa grande paixão, o amor que as pessoas nascem para viver, né? Porque a gente nasce para viver o amor também. Eu acho que qualquer tipo de relação envolve amor. Qualquer relação. E aí cada um escolhe como quer viver. Eu, nesse meu caminhar, o que eu procuro levar para a pessoa é sobre o amor incondicional, tá? Que vai englobar tudo aí. Porque a gente tem que buscar isso independente de qualquer coisa, porque a maioria das pessoas troca amor por algo e fala de amor em troca de algo, né? E o amor incondicional, alguém fala sobre amor incondicional? É você, foi o que eu falei no começo, é você ter um sentimento genuíno e fazer o bem, fazer todo o melhor em troca dessa falta de condição, tá? Estar aqui, nós estamos aqui por amor. Por amor. Né? Que a gente quer levar alguma coisa, porque também a gente aprende, sentando aqui, conversando, a gente aprende, né? Mas eu queria só trazer um exemplo, assim, quando o Ricardo estava falando, ele falou de cuidadores, de pai e mãe, que eu acho que esse é o primeiro amor que a gente conhece, né? É o pai e da mãe. Depois a gente vai se relacionar durante a vida e vai levar, porque a constelação fala disso, né? Você já nasceu por amor, porque quando a tua mãe falou sim, ela já está te falando, eu estou sim para a tua vida e isso aí envolve amor, né? Lembra que eu falei que a mãe concede ao pai o direito de empurrar você para a vida? É amor ali, envolve amor. Eu permito que você, pai, ajude a empurrar teu filho para a vida. Isso envolve amor, né? E eu, assim, na minha singela condição de mãe, e eu acho que é um recado que eu quero dar, né? Eu tenho hoje quase 6 filhos. Quase 6. Quer dizer, eu tenho um filho adotado, isso aí é a maior prova de amor. Eu tenho um sentimento, assim, indescritível. Só uma pergunta, Lília, você é espiritualista, né? Sou. O teu filho, ele é muito parecido com você fisicamente. Você acha que ele é um filho de outra encarnação? Tenho absoluta Porque certeza. eu sempre tive esse olhar, assim. Ele é um menino muito especial, o filho dela.
Ele tem uma sensibilidade, ele tem uma bondade, ele tem uma generosidade. E o engraçado é que a filha de ventre dela é uma menina incrível, mas não é assim tão Totalmente amorosa diferente. quanto o menino, né? Totalmente diferente. E quem olha pensa que adotiva é ela. Mas se a gente for olhar... Numa de brincadeira, longe, lógico. não, mas assim... Então, assim, eu já vim pela experiência do desejo de ter filhos e não poder, né? Aí Deus, o universo me concedeu um filho adotivo que foi, assim, a maior prova de amor incondicional, né? Aí Deus também me presenteou, o universo me presenteou com uma filha que eu, pela medicina, eu não poderia ter. Então eu já tive outro aprendizado em relação a ser mãe. Você é mãe de um filho adotivo, você é mãe de uma filha do seu ventre mesmo. Perdi minha irmã em 2022 e adotei mais 2 filhos. Que hoje a filha dela mora comigo e é a minha filha, que é totalmente diferente, né? Tem o meu sobrinho que também virou filho, agregados e aí vai. Você perdeu sua irmã e seu pai muito colado um ao outro, né? Questão de uma semana. Foram 2 velórios em uma semana. Então, assim, muito doido. E esse luto foi muito difícil? Muito. Você tinha um amor incondicional pela sua irmã? A minha irmã era uma outra filha. Porque minha mãe, com 10 dias, não lembro quanto, ela colocou minha irmã para dormir comigo. E quem acordava à noite para cuidar era eu. Uhum. Então, assim, ela já foi o meu aprendizado, né, deste amor. E eu posso dizer que é o amor materno e não desconsiderando o pai, porque tem muitos pais que têm amor muito maior, né? Mas independente do sexo, o amor para com o filho é um amor mais lindo, é um amor mais incondicional e mais lindo, porque o que você faz por um filho, dificilmente você vai fazer por outra pessoa. Eu acho o amor incondicional sensacional. Eu sempre digo, não sei se eu já disse isso pra você, tem pessoas que nascem porque vêm resgatar algumas coisas, partindo do ponto de vista da reencarnação. No caso da Lilian, não. Eu acho que ela voltou para ajudar. Né? A gente sempre brinca que ela tem karma, que ela tem isso, que ela tem aquilo, a gente fica brincando. Mas na verdade não, ela só veio... Então quando ela fala do amor incondicional, ela é uma pessoa que sabe amar, sabe? E passou por muitos sofrimentos, muitas alegrias, muitas tristezas, muitos lutos, e ela cria muito bem os filhos, ela cria muito bem os sobrinhos, ela cuida muito bem da mãe. Isso é uma forma de amor incondicional. Não, isso aí, né? Acho que a minha vida foi para isso, foi para treinar os tipos de amor, além das relações que eu já tive e tudo. Então, assim, um dia eu vou escrever um livro sobre isso. Sobre esses tipos de amores. Mas você é uma pessoa fascinante e você, apesar de ser uma pessoa muito séria, né? Eu sempre falo que você é uma pessoa muito séria, mas ao mesmo tempo você tem um humor maravilhoso e você tem essa forma de amar. Eu não lembro, eu te conheço há muito tempo, eu não lembro de ver você não cuidando de alguém. Aliás, a minha família já tem me pedido para que eu pare de absorver, porque assim, eu tenho um amor incrível mesmo. A pessoa vem, tá precisando de algo, vem cá que eu resolvo, vem cá que eu resolvo, mas o pacote fica muito grande, né? Então, de vez em quando eu preciso moderar. Uma outra coisa que eu acho interessante falar sobre você e sobre amor, é que eu vejo você respeita todas as linhas, você busca desde Umbanda até kardecismo, está sempre aberta. Você vê amor em tudo, né? Se a gente fala que Deus é o amor mais puro, mais incondicional, porque criou isso tudo aqui, né? Quando você fala de religião, eu aprendi. Todas as religiões levam a Deus. Perfeito. Cada um vai do seu jeito, né? Mas eu acho que a gente tem que respeitar. Eu acho que desde que você faça o bem, deseja melhor e ajude as pessoas, porque a igreja, né, a religião, ou o que quer que você nome que você quer dar, ela tem que vir para ajudar, para vir para agregar e para dar o melhor. Assim, todos Perfeito. levam. Você tem alguma religião, alguma filosofia nesse sentido, Ricardo? Ariel, meu namoro, minha relação com a religião, ele passou por um momento de distanciamento, tá? Até por conta, eu segui um pouco ali o papai Freud aí os passos dele, assim, para poder entender mais mente humana sem nenhum dogma, sem a influência de... Não sei se eu consegui muito, não, porque tem coisas que já estão muito introjetadas, né? Mas eu me afastei um pouco
tá? E de uns tempinhos para cá, eu tô me reaproximando, sabe? Mas fazendo uma conexão que eu vejo muito mais saudável, mais pura com todo esse contexto de criador, criação, de entender onde que está o bem, o amor, a verdade, sabe? Então, isso são conceitos que hoje eu estou me apropriando de uma forma mais forte. Perfeito. Sabe? Até a minha conexão com a espiritualidade, ela vem se moldando de um outro jeito, sabe? E eu dei ali uma relaxada em relação a isso, porque eu sempre fui muito cético quanto à espiritualidade, né? Mas hoje eu tô, poxa, vamos lá. Vamos atrás um pouquinho. Vamos ver que sabe, tá acontecendo umas trocas assim bem interessantes. Que lindo isso. Então é isso, olha. Eu estou tendo a honra e o prazer de estar com duas pessoas que eu considero como amigos. A Lília, que é como se fosse da minha família. O Ricardo, que eu tenho muita admiração. Eu gosto muito do pensamento dele, da forma como ele lida, também da forma como eu conheci ele ao longo da vida, as coisas que ele me falou, a evolução. Então é sempre muito bom estar aqui falando de amor. Amor é um tema muito profundo, a gente poderia falar muitas coisas. O Ricardo tem muito conhecimento, a Lília tem muito conhecimento, são pessoas que são diferentes em alguns aspectos e são muito parecidos no caráter, na forma como cria os filhos, na forma como segue a vida. Então, nesse programa a gente falou um pouquinho de amor e eu peço a todo mundo que tenha nos ouvido aqui que reflita sobre o amor, sobre paz, sobre fé, e no próximo programa eles vão voltar, que a gente vai falar um pouquinho de amores tóxicos, tá? Então, um grande abraço a todos, muito obrigado por vocês estarem aqui, é sempre uma honra, um prazer e uma alegria estar com vocês.